Aleluia. Na quinta-feira nós trouxemos aqui um assunto sobre submissão e autoridade. E hoje nós vamos trazer novamente, porque nem todos puderam estar presentes aqui. E eu vou me esforçar muito para conseguir transmitir exatamente as mesmas coisas que eu transmiti na quinta-feira, para que você consiga desfrutar das mesmas coisas que foram compartilhadas aqui. E antes de tudo, nós precisamos entender que quando nós falamos sobre submissão e autoridade, a nossa intenção não é segurar você pelo colarinho e falar para você que se submeta. O desejo em trazer esse tema não é afrontá-lo, mas confrontá-lo pela palavra. A palavra de Deus é que dirá se aquilo que nós estamos acertando e aquilo que nós precisamos melhorar. É um assunto delicado, sensível, é verdade. Mas nós precisamos trazer esse assunto. Porque muitas pessoas abandonam as suas igrejas ou permanecem nelas contrariados porque não deram a devida atenção a esse tema. E o que faltou para essas pessoas? Uma base doutrinária sólida, consistente. E por falta dessa estrutura, por falta desse alicerce, elas acabam tomando as suas decisões baseadas nos seus sentimentos, baseadas nas suas emoções. Não que essas coisas não sejam importantes, na verdade, são muito importantes. E a palavra nos atesta isso. A palavra diz que Jesus se compadecia das multidões. Compaixão é um sentimento. Mas o que nós ensinamos aqui, o que nós tratamos aqui, é que as nossas decisões não devem ser pautadas nessas coisas, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, naquilo que nós estamos vendo, naquilo que nós estamos sentindo. As nossas decisões devem ser pautadas naquilo que nós cremos. E nós cremos é na palavra de Deus. Então, irmãos, o livro de Romanos, no capítulo 13, verso 1 e 2, se você desejar, você pode abrir a sua Bíblia, mas deve ser projetado aqui atrás. Ele fala um pouco sobre esse assunto. Ele começa esse texto dizendo assim: todo homem esteja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então esse texto ele começa logo num tom imperativo. Todo homem esteja sujeito. Falando do gênero humano, homem e mulher. Todas as pessoas estejam sujeitas a autoridades. E ele diz por quê? Porque não há autoridade que não proceda de Deus. Ele instituiu todas as autoridades. No segundo verso, ele faz uma ressalva e uma observação bem importante. Ele diz: de modo que aquele que se opõe à autoridade, ele resiste à ordenação de Deus. Então Deus instituiu uma autoridade. Se você está fazendo uma resistência, uma oposição a essa autoridade, na verdade você está se opondo a uma ordenação do Senhor. E existem consequências para isso. Diz aqui a parte B desse versículo: e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então é bem interessante esse versículo. Normalmente, quando nós falamos sobre esse texto, muitas pessoas querem levar isso para o lado pessoal. Querem entender que Deus instituiu pessoas como autoridades. Mas não é isso que o texto está dizendo. Deus instituiu cargos e não pessoas. Então, quando nós entendemos que Deus instituiu cargos de autoridade, fica fácil nós orarmos por ela.
independente do viés político que ela faça parte, independente de quem esteja sentado naquela cadeira. Não faz diferença se a pessoa compartilha da mesma visão que eu, visão política. Simplesmente eu oro por um cargo que foi instituído por Deus. Mas existe uma pessoa sentada naquela cadeira, e eu posso orar por ela também. Não é tão impessoal assim, eu posso orar para que ela faça um bom governo, para que ela possa promover a ordem, o bom desempenho daquela coletividade que ela está acima. Então, isso tira um pouco a dúvida sobre pessoas instituídas em cargos. Mas ainda algumas pessoas questionam: foi Deus que colocou Hitler no poder? Foi Deus que colocou Idi Amin Dada ali para fazer aquelas aberrações? Para responder isso, antes de tudo, nós precisamos entender que desde a criação, Deus estabeleceu uma consciência da necessidade de uma estrutura de autoridade. Isso faz parte da nossa natureza. Isso está intimamente introjetado em nós. Nós podemos verificar isso simplesmente com um grupo de pessoas, que você reúne aquelas pessoas, coloca no meio de uma selva, fala assim: vocês vão ficar aqui, daqui a 30 dias eu venho pegar vocês. Não tem internet, não tem comunicação, a cidade mais perto está a 200 quilômetros, vão se virar aí durante esse período. Irmãos, não leva meia hora para que alguém se levante nesse grupo e comece a distribuir tarefas. Vocês 3 vão construir os abrigos, vocês 2 vão caçar, vocês 2 vão pescar, você vai ser o responsável por colher frutas, você vai ser o responsável pelo fogo, você vai pegar água. Não leva meia hora para isso acontecer. Faz parte da nossa natureza. Essa necessidade de estarmos dentro de uma estrutura de autoridade, de hierarquia. Mas não é apenas na raça humana que acontece isso. Nos animais também. Quando nós assistimos documentários sobre lobos, sobre cavalos, sobre baleias, a gente fica impressionado. A organização delas, a hierarquia, os lobos, como é que eles se comportam. Uma situação de risco, ele manda o lobo mais novo, quer dizer, o menos importante ali da alcateia, e eles obedecem o chefão lá, o lobão. Nas formigas, nas abelhas, também existe uma sociedade altamente organizada, com alta complexidade. Esse é o poder criativo de Deus, essa necessidade. Então, irmãos, o que visa isso aí? Qual foi a ideia de Deus? Promover a ordem. Promover a ordem dessas comunidades. A ordem, a organização, a disciplina. Então, respondendo à pergunta, foi Deus que colocou Hitler no poder? Não, não foi Deus. O povo colocou ele lá. Havia um presidente na Alemanha, e esse presidente colocou Hitler como chanceler alemão. Esse presidente era o representante do povo. Então nós podemos dizer que o povo colocou ele ali no poder. Então, mas o cargo de chanceler alemão foi instituído por Deus. O povo colocou, mas Deus instituiu aquele cargo. Hitler não fez um bom uso daquilo que ele recebeu nas mãos, sabemos disso. Uma coisa é certa, irmãos, Deus não vai manipular os votos. Deus não vai fraudar as urnas eletrônicas para que um candidato da sua preferência ganhe as eleições. Quem vai escolher
É o povo. Agora, o desejo de Deus é que aquela pessoa que foi escolhida para ficar naquele cargo eletivo, ela faça um bom governo. Ela promova a ordem, o bem-estar, o progresso, o avanço daquela comunidade. Sabemos que nem sempre isso acontece. Temos vários exemplos no noticiário quase que diariamente. E qual é o papel da igreja? As pessoas se comportando como desejamos ou não? Isso está na palavra, muito bem explicado em 1 Timóteo, capítulo 2. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 2, verso 1 e 2, ele diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Então, Paulo começa esse texto com um sentimento de urgência. Recomendo, antes de tudo, que se façam orações, súplicas, intercessões e ações de graça. Então, ele está falando aqui sobre uma diversidade de tipos de oração, contemplando todas, nenhuma ficou de fora. E para quem que vai fazer isso? Inicialmente, Paulo está dizendo a Timóteo, por todos os homens. Porque o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e tenham pleno conhecimento da verdade. Então ele está falando sobre salvação de todos os homens. Mas aí ele entra mais nesse tema que nós estamos tratando nessa noite. Ele fala pelos reis, falando de governo, e por todos que exercem autoridade. Desdobramento de uma cadeia hierárquica que vai chegar até dentro dos nossos lares. As autoridades que temos dentro dos nossos lares. E aí ele continua dizendo, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. Então a gente vê que nesse versículo ele agasalha o quando, o que, por quem e para que fazer. E aí nós perguntamos, o que a igreja faz nesse cenário? Ela ora para que pensamentos de bem e não de mal venham influenciar essas pessoas. E o que são pensamentos de bem? É o que está em Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Irmãos, essa é a cultura do céu. Cabe à igreja espalhar essa cultura na terra, por meio do seu testemunho e da sua oração. Agora, uma coisa que eu não vejo, os irmãos lendo esse texto um pouco mais cuidadosamente, vão perceber que ali não fala sobre panelaço. Ele não fala sobre isso. Ah, Paulo, mas o panelaço é uma manifestação legítima da cidadania. Nós, como cidadãos, nós temos esse direito legal de protestarmos, de manifestarmos a nossa insatisfação com aquelas autoridades que não estão fazendo um bom trabalho. Irmãos, eu concordo com isso, está tudo certo. Mas nós não somos apenas cidadãos brasileiros. Nós somos cidadãos dos céus também. E cidadão do céu, ele não protesta nas ruas, ele protesta no seu lugar secreto. É ali que nós vamos realizar o nosso protesto. Porque o cargo é de Deus. Cabe à igreja orar. Não cabe à igreja tratar com autoridade. Quem vai tratar com autoridade é o Senhor. Deus vai tratar com autoridade. O cargo é dele. Compete a nós o exercício da nossa cidadania no lugar secreto.
Então, falamos muito sobre autoridade. Eu acho que chegamos num bom ponto para nós definirmos o que é isso. E a referência Strong, ela diz o seguinte, que autoridade é o poder de alguém de quem a vontade e as ordens devem ser obedecidas. Falando sobre o poder de alguém. Não está falando sobre alguém. Poder de alguém. Então, uma pessoa em determinado cargo, ela passa a ter uma autoridade atinente a esse cargo. Ela passa a ter o poder de fazer coisas que antes de ocupar esse cargo ela não tinha. Isso é o que se chama de um poder delegado. O líder do departamento de música da igreja, ele é uma autoridade? Na igreja da Asa Sul, nos assuntos relacionados ao louvor? Sim, é. Ele recebeu um poder delegado do pastor para tratar assuntos relacionados ao louvor da igreja. Repertórios, escalação de músicos, apoio a outros departamentos, enfim, tudo que diz respeito ao louvor cabe a essa pessoa que recebeu esse poder delegado do pastor para fazer isso. Por que o pastor delegou? Porque o pastor não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E o mesmo ocorre com as demais autoridades. Então, já que a gente conseguiu entender um pouco do que é autoridade, a gente já pode começar a entrar de mansinho no tema dessa noite, submissão e autoridade. E o princípio que norteia isso, talvez um dos princípios mais importantes que nós vamos falar nesta noite, é de que o exercício da autoridade, ele está condicionado à nossa capacidade de nos sujeitarmos à autoridade. Em outras palavras, no popular, se você vai exercer a autoridade, primeiro aprenda a obedecer. Primeiro você tem que aprender a se sujeitar a uma autoridade, para poder se considerar capaz de exercer a autoridade. E o texto que melhor ilustra isso, talvez, ou um dos melhores na Bíblia, é o de Mateus 8, do centurião romano. Diz que Jesus estava entrando em Cafarnaum e esse centurião se encontrou com ele. E falou: Jesus, o meu servo está doente em casa, paralítico, a coisa está feia para o lado dele. E Jesus falou assim: fica tranquilo, eu vou curá-lo. Fica implícito no texto que aquele centurião, ele enxergou em Jesus uma autoridade espiritual. Ele conhecia bem o assunto. O centurião, ele era um oficial de uma legião romana. Era uma tropa em torno de 3.000 a 5.000 homens, dependendo da época. Nessa legião, havia um general, que era o comandante. Abaixo do general tinha os tribunos, 6 tribunos, que seriam hoje o equivalente aos coronéis, comandantes de batalhão. Abaixo deles estariam os centuriões, comandantes da centúria, seria o equivalente hoje a um capitão, comandante de companhia. Então, o centurião, ele estava acostumado a lidar com isso. E ele começa conversando com Jesus, dizendo: Jesus, eu sou um homem sujeito à autoridade. Em outras palavras, ele está dizendo: eu tenho um tribuno que é meu comandante. Ele me dá uma ordem, eu cumpro. Mas eu também tenho soldados ao meu comando. Eu dou uma ordem para eles, eles cumprem. Agora, esse centurião, nas entrelinhas, ele está dizendo o seguinte: que se ele não atender às ordens do tribuno, ele não vai ter uma centúria para comandar. Ele não vai ser capacitado para comandar. Então, primeiro ele se sujeita a uma autoridade, para depois exercer essa autoridade. É diferente dos filhos de Seva, que está em Atos 21. Seva era o chefe dos sacerdotes dos judeus. Ele tinha 7 filhos. Esses filhos viram os discípulos expulsando demônios, no nome de Jesus, pensaram: moleza, vamos fazer igual.
Vamos lá, galera. Foram lá os 7 irmãos para expulsar demônios. Só que de repente eles se depararam com um demônio que falou assim: eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, e vocês quem é que são? E se lançou sobre eles, a ponto de eles ficarem nus, perderam as roupas, ficaram todos machucados, voltaram para casa envergonhados. E a primeira pergunta que nos vem à mente é: por que que não funcionou, já que o nome de Jesus é o nome que está sobre todo nome? Por que não funcionou? Porque eles estavam desejando exercer autoridade no nome de Jesus, mas eles mesmos não se sujeitavam, ferindo gravemente um princípio de submissão e autoridade, muito diferente do centurião. O centurião não chegou lá para Jesus e disse: Jesus, o negócio é o seguinte, eu sou um centurião, comanda minha tropa lá, o soldado não fez, se dá mal. Mandou, tem que fazer. Ele não começou com esse discurso. Ele falou: Jesus, o negócio é o seguinte, eu sou um homem sujeito à autoridade, mas eu também sou autoridade. Eu consigo transitar bem nesse cenário. E eu vejo que você é uma autoridade. Então dá a tua ordem aí, que eu sei que vai acontecer as coisas. Princípio de submissão e autoridade. Então eu acho que agora a gente já pode definir o que é submissão. Submissão é a atitude de se submeter a alguém que está em posição de autoridade. Atitude no sentido de postura, de comportamento. Diz mais, é uma disposição para aceitar um estado de dependência, obediência e sujeição a uma autoridade. Então a gente percebe nitidamente que submissão não é algo exterior. Ele está falando de um comportamento, de uma atitude, de uma disposição para aceitar, se colocar em sujeição a uma autoridade. Algo interior. Por isso que nós dizemos que a submissão, ela nasce no nosso coração, no nosso espírito. Às vezes você vê pessoas fazendo algo exterior, que você acha que cara submisso, mas não, na verdade ele é um grande bajulador, porque aquilo não está no seu coração. É uma coisa racional, coisas feitas de maneira calculada. Eu vou lá bajular e vou me dar bem, vou aparecer na foto e vai estar tudo certo. Então o que diferencia a bajulação da submissão é a motivação. O que está motivando você a ter aquele comportamento? Se pergunte aí se você vai saber se você é um bajulador, um adulador, ou você é submisso. Nós temos o exemplo de Jesus. Jesus, ele era o Filho de Deus, mas ele se submetia à autoridade dos seus pais, Maria e José. É um exemplo excelente para a gente. É um exemplo excelente para os pais, que alguns não colhem esse ensinamento. Alguns chegam para os seus filhos e falam assim: filhinho, só quem manda em você é o papai e a mamãe, ninguém manda mais em você. Nós somos autoridade sobre a sua vida, mais ninguém. Não aceito que alguém venha corrigir meu filho. Pai, mãe, você que está ensinando dessa maneira o seu filho, você está fazendo um grande desserviço ao crescimento dele. Você está desconstruindo o caráter dele. Não é talvez, com certeza ele vai crescer e vai ser um adulto que vai ter problemas com autoridades. Adulto que vai ter problemas, principalmente com aquelas pessoas que ele julga que são de classes sociais inferiores a ele. É aquilo que nós vemos nos nossos condomínios, nos nossos prédios, pessoa criando caso com o porteiro, não acatando a solicitação do porteiro.
não se submete à autoridade, principalmente porque é o porteiro. Mas qual é o problema? São pessoas que foram ensinadas a se comportarem dessa maneira. Filhinho, você só obedece a papai e mamãe. Então, é uma pessoa que sofre com isso. Porque sempre que acontece um revés desse, ela se aborrece. Chega em casa aborrecida, estressada, braba, e já entra em discussão com a esposa, já quer descontar no filho. As consequências disso tudo. Quando eu fui professor da departamento infantil, eu tive essa experiência de uma garotinha, eu não me lembro a idade dela, 7, 8, sei lá, 9 anos, faz trocentos anos, foi em outra vida. Aí, um dia ela falou para mim, eu falei algo para ela, ela falou assim, você não manda em mim, você não é meu pai. Falei o negócio seguinte, eu não sou seu pai mesmo, mas sou seu professor. E nesse pedaço aqui, eu sou o chefão, eu que mando, pode sentar aí agora. Aí ela começou a chorar. Então, tá vendo? Ela cedo, com 7, 8 anos, já começou a sofrer. Já começou. Nós podemos poupar os nossos filhos disso. Eles não precisam passar por isso. São só seguir os princípios de submissão e autoridade. No Facebook, abri o Facebook, estava lá. Comigo façam o que quiser, mas se mexer com meu filho, eu viro uma leoa. Aí a foto de uma leoa gigante, brava, assim. Eu olhei aquilo e falei assim, será que o filho dela não está mostrando as garrinhas? Então, antes de você virar uma leoa, veja o que seu filho está fazendo. Senão você está desconstruindo o caráter dele. Ele vai colher as consequências da pior maneira, porque você não deseja. Ensina princípios, que vai funcionar para o seu filho. Submissão, o que não é? Uma posição de inferioridade. Quando nós falamos em sujeição, independência, tem gente que fica se mexendo na cadeira. Não, isso não. Aí eu estou me colocando numa posição inferior. Não, irmãos. Submissão não é uma posição de inferioridade, de subserviência, não é adulação, não é bajulação. Submissão também não é uma obediência cega. Ele é o meu líder, meu comandante, meu chefe, meu pastor, eu tenho que obedecer cegamente. Irmãos, nas Forças Armadas tem um chavão que diz assim, ordem absurdas não se cumpre. Nós levamos muito a sério isso. E o que é uma ordem absurda? Tudo que contraria a Constituição Federal, os regulamentos, as ordens, os estatutos, tudo que está nesse viés de legalidade, se contrariar, saiu desse escopo, está fora. Qualquer pessoa, subalterno, se sente muito livre para falar assim, sinto muito, comandante, mas não dá para fazer. Não está previsto aí no regulamento. Ordem absurda não se cumpre. E na nossa caminhada cristã? Nós também temos uma autoridade sobre as nossas vidas, é a palavra. Tudo que contraria a palavra, irmão, fique livre para não cumprir. Contrariou aquilo que Deus está instruindo, aquilo que Deus está dizendo, fique em paz. No YouTube, às vezes, a gente encontra esse tipo de coisas, pessoas que são submissas, mas a gente fica impressionado, porque a impressão que passa para a gente é que aquelas pessoas não leem a Bíblia. Se sujeitam a verdadeiras humilhações, às vezes. Eu contei hoje de manhã sobre uma mulher que se diz pastora. Aparece um vídeo, ela sentada assim na beira da plataforma, com os pezinhos descalços numa cadeira, e aquela fila de fiéis com dinheiro na mão. Vinham ali
pagavam e beijavam o pé dela. Aí, como era muita gente, era um pé para uma fila e outro pé para outra fila. Ó, rendimento dobrado. Irmãos, aonde que está isso na palavra? Aí a pessoa fala assim, o Espírito me revelou. O Espírito me revelou que se você beijar meu pé, você vai alcançar prosperidade. Eu acho que era esse negócio de dinheiro. Era um investimento, né? Você coloca um dinheiro, beija o pé e ganha muito mais. Mas acontece que a palavra diz que nós devemos julgar as profecias. Nosso Deus não é um Deus de confusão. Se tem confusão, sai fora. Sai fora. Sempre que nós tratamos sobre submissão, a palavra obediência, ela aparece. Elas estão intimamente interligadas uma à outra. Submissão e obediência, mas elas não significam necessariamente a mesma coisa. Por quê? É possível uma pessoa ser submisso e obedecer. Tudo certo. Ser submisso e não obedecer, dependendo da situação, tudo certo também. Não ser submisso e obedecer, aí a coisa já começa a ficar esquisita. E não ser submisso e não obedecer, aí ficou preto. Ser submisso e obedecer, vamos falar um pouco sobre isso para a gente entender o que nós estamos falando. Quando nós estamos em verdadeira sujeição à nossa liderança, nós respeitamos, consideramos, honramos aquela liderança. As decisões dela não contrariam a palavra. E as decisões dela são sempre para promover a ordem, o bom andamento das coisas. Então, em outras palavras, está tudo certo. Nós não devemos apenas obedecer, nós temos a obrigação, num cenário como esse, de obedecer. Não tem outra alternativa. Agora nós podemos obedecer mesmo não concordando. A nossa discordância, às vezes, ela está relacionada ao nosso campo de visão. Você na frente de um prédio de apartamentos, 30, 50 andares, sei lá, com um elevador panorâmico na frente. Se você estiver na calçada, você vai ter um campo de visão. Você consegue enxergar prédios do outro lado, a rua, alguma coisa ali, até a esquina. É o que você consegue ver. Agora, se você entrar no elevador panorâmico, conforme ele vai subindo, você vai enxergando detalhes da cidade que você não enxergava antes. Você vai enxergando mais longe, já consegue enxergar 3 ruas atrás, 4. Consigo enxergar o parque da cidade, consigo enxergar o mar, consigo enxergar o alto mar, conforme você vai subindo naquele elevador. É exatamente isso. Às vezes nós temos uma discordância da nossa liderança por uma questão de visão. Do patamar que nós estamos, ali da nossa calçada, a gente não consegue ver aquilo que aquele líder está vendo. E aí nós discordamos. Mas não há problema nenhum em discordar, irmãos. Não tem nenhum problema com isso, e depois eu vou me ater mais nesse detalhe. Ser submisso e não obedecer. Quando é que eu sou submisso e eu não obedeço? Quando contraria a palavra. Eu tenho maior consideração pelo meu líder, respeito, honra, me sujeito às orientações dele, mas se ele estiver trazendo algo que contraria a palavra, eu me sinto livre para não obedecer. É o caso de Pedro e João. Eles estavam pregando no nome de Jesus, foram presos. Aí os sacerdotes se reuniram e falaram assim: bom, a gente não tem motivo para deixar esses caras presos aqui. Vamos soltar.
Aí falaram para eles, ó, a gente vai soltar vocês, mas ó, a gente está sendo muito legal com vocês, beleza? Só não prega mais nesse nome de Jesus. Aí eles foram soltos. O que foram fazer depois? Pregar no nome de Jesus. Foram presos de novo. A gente não falou para vocês não pregarem? Ficou combinado aqui? A resposta deles é melhor obedecer a Deus ou aos homens? É melhor você obedecer ao seu líder ou à palavra? O que é melhor? Fico com a palavra. Não ser submisso e obedecer. Ocorre quando a consideração, o respeito, a honra que nós temos sobre aquela autoridade, aquela liderança, ela é deixada de lado. A pessoa só faz as coisas por medo das consequências. Então, se você chega e marca uma reunião, sexta-feira, 10 horas da noite, essa pessoa, de cara, ela pensa lá, seu íntimo, não vou nesse horário, estou cansado, final da semana, não vou mesmo. Ela desconsidera qualquer coisa que o seu líder possa estar trazendo de importante para a vida dela também. Desconsidera tudo isso. Aí o líder fala assim, então tá pessoal, ficou combinado, então sexta-feira, 10 horas da noite, quem não for, está fora do departamento. Aí quem que aparece lá? Ela. Apareceu por quê? Medo das consequências. Mas dentro do coração dela, traz desonra. Então a pessoa obedeceu, mas não é submisso. Irmãos, esse é o primeiro passo para a rebelião. A pessoa rompeu a marcha. Se ela continuar nesse caminho, é ladeira abaixo. É o caso daquele garotinho que a professora chega para ele e fala assim, ó, menino, você senta na sua carteira, porque senão você vai lá falar com a diretora. Aí ele senta e fala para ela, eu estou sentado por fora, mas por dentro eu estou de pé, insubmisso. Só fez por medo das consequências. E quando a pessoa não é submisso e não obedece? Aí o estrago está feito. A rebelião já se instalou. Ela começa a não se submeter, mas ainda obedece. Mas chega um ponto que ela nem obedece mais. Se tornou um rebelde. E eu acho muito importante a gente tocar nesse tema com mais detalhes mais à frente. Então, submissão, no final das contas, é uma atitude, uma postura de respeito, de consideração, de honra. Ela nasce aonde? No nosso coração, algo interior. E a obediência é um ato que se pratica. Você coloca em ação os valores que você tem aqui dentro. Por causa da submissão, você pratica aquele ato. Por causa da honra, do respeito, da consideração, ainda que você não concorde, você faz. E esse aspecto de concordar e não discordar, ele é muito interessante, principalmente depois que uma pessoa na quinta-feira veio falar comigo. Eu falei assim, talvez eu não tenha até evidenciado esse aspecto, como deveria. Ela falou assim, Paulo, eu fiquei assim, me senti liberta nesse aspecto, porque sempre que eu discordava de alguma coisa que o pastor falava, eu ficava me condenando, entrava em autocondenação, me achando uma insubmissa. Mas, irmãos, a discordância, ela não é de pessoas, a discordância é de ideias. São 60, 80 pessoas, são 60, 80 ideias diferentes. Nós não precisamos ser inimigos por causa disso. Nós vemos famílias
sendo cisalhadas, sendo divididas, porque elas confundem as coisas. Elas, ao invés de terem discordância de ideias, elas transformam aquilo em discordância de pessoas, levam para o lado pessoal. Igrejas no tempo das eleições sendo divididas. Tem irmãos em Cristo que não se falam por causa das últimas eleições, irmãos. São discordâncias de ideias, não de pessoas. E sabe, irmãos, quando a nossa submissão ela é colocada de verdade à prova, quando há discordância. Porque quando há concordância, ser submisso é mole. Olha que moleza. Paulo, você vai ministrar no domingo à noite. Beleza. 0-0. Agora você vai ministrar domingo à noite para as crianças do departamento infantil. Olha a discordância. Aí que a nossa submissão é colocada à prova. A honra, o respeito, a consideração. Eu vou em honra, em consideração e respeito à autoridade que o pastor tem sobre a minha vida. E tem um detalhe. Quando eu subo aquela escadinha lá, estou zerado. Não fico nutrindo revoltas, insatisfações. Não, a gente absorve. É você, sim, comprar a ideia do seu líder. Você compra a ideia dele. Você até não gostava daquilo, mas a partir do momento que você abraçou, você comprou aquela ideia, você entra em paz, irmãos. Fica fácil. Quantas vezes acontece isso? Você faz isso, não é o que eu queria fazer. Mas depois, você entra em paz. Você entra em outra atmosfera. É o caso da parábola dos dois filhos. Está em Mateus 21. Os irmãos conhecem essa palavra do pai que tinha 2 filhos, que pediu para que eles fossem trabalhar na vinha. Os irmãos devem estar lembrados. O pai chega para o primeiro filho e fala assim: filho, vai trabalhar na vinha? Ele falou: pai, beleza, estou dentro, estamos juntos. Só que tem um detalhe, ele não foi. Chegou para o segundo filho e ele falou assim: filho, vai trabalhar na vinha? Ele falou: pai, não leva mal não, mas não vai dar não vou não. Mas a palavra diz que ele se arrependeu. E foi. A palavra diz que ele fez a vontade do seu pai. O que moveu esse sentimento de arrependimento? Respeito, honra, consideração. Movido por isso, ele foi lá e fez. Ele não concordava, não é? Talvez ele quisesse sair com os amigos dele, sair para uma balada daqui, ali, ir para o shopping. Mas, por causa desses valores, ele obedeceu. Eu citei aqui o exemplo da esposa do pastor Tiago, lá do ministério. Ela falou isso na conferência, então fico bem à vontade para repetir. Ela disse: muitas vezes eu sou como o segundo filho. Eu não concordo. Estou cansada, não estou a fim de fazer. Mas por causa da honra, de respeito à liderança, ao ministério, à visão que ela abraçou, ela vai lá e faz. E quando faz com esse espírito, fica fácil. Não faz com resistência. É aquilo que nós vimos lá na conferência. Pessoa alegre, ministrando, feliz, resolvida. É isso aí, irmãos. Então eu toquei nesse assunto da rebelião. Vamos tratar um pouco melhor disso aí. Eu acho que é uma boa ocasião. O que é rebelião? É uma insatisfação de estar embaixo. O desejo
de ser igual e estar acima. Quando é que esses sentimentos eles chegam? Quando é que eles aparecem? Quando os princípios da submissão são deixados de lado. Quando os valores da submissão, de respeito, de honra, de consideração são deixados de lado. Aí surge a insatisfação de estar embaixo, o desejo de ser igual, de estar acima, porque afinal de contas, ela pode fazer igual ou melhor. Se eu estivesse ali, ia fazer isso, ia fazer aquilo, essa insatisfação e esse desejo de fazer isso. Irmãos, esse foi o caminho trilhado por Lúcifer. Exatamente esse. O livro de Ezequiel, capítulo 28, do verso 11 ao 18, fala sobre Lúcifer. É um texto bem longo, eu não vou ler todo, mas vou pontuar algumas coisas que eu acho legais a gente destacar aqui. Nesse texto de Ezequiel 28, de 11 a 18, diz: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Tu eras querubim da guarda ungido, permanecias no monte santo de Deus, perfeito eras nos teus caminhos. Até que, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Ele estava indo bem, até que, na multiplicação do comércio, o coração dele se encheu de violência e ele pecou. E continua dizendo: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Ele fala aqui duas vezes sobre o comércio de Lúcifer. Qual era o comércio de Lúcifer? A venda de uma ideia. Esse era o comércio dele. Irmãos, quando um rebelde se levanta, ele nunca está só. Por quê? Porque o comércio dele é vender uma ideia. Se ele está conseguindo vender, porque tem gente comprando, amém? Então é o primeiro sinal de advertência para nós. Nós prestarmos bem atenção para quem que nós estamos alugando os nossos ouvidos. E uma pessoa, uma venda de uma ideia, ela nunca faz uma pessoa cair sozinha. Ela sempre arrasta alguém para o lodaçal. Foi o que aconteceu no céu. Miríades e miríades de milhões de anjos compraram essa ideia. 1/3 dos anjos do céu foram nessa conversa fiada de Satanás. E afinal, o que é vender uma ideia? Vender uma ideia é você transferir a sua visão para outra pessoa. A pessoa não está enxergando as coisas daquela forma. Ela não vê daquela forma. Ela tem lá a sua interpretação daquela situação. Aí chega a pessoa fazendo o seu comércio. Sabe de uma coisa? Esse negócio de louvor com instrumento virtual, isso não é benção não. O certo é instrumento de verdade, músico de verdade, aí sim é adoração. Porque esse negócio não é adoração não, é uma coisa mecânica. Aí a pessoa que não via dessa maneira, fala assim, é mesmo, comprou a ideia. E aí o comércio começa. E diz que a multiplicação do comércio de Lúcifer, né? É o efeito multiplicador. Irmãos, esse comércio, ele é contagioso. Aquela pessoa que não via, que pegou os óculos e passou a ver daquela maneira, ela vai chegar assim,
esse negócio realmente, não sei não. Outro. E assim vai arrastando gente para o lodaçal. Irmãos, isso não acontece só dentro da igreja, não. Fiquem bem atentos, porque isso acontece dentro da escola, dentro do seu local de trabalho, na faculdade, no YouTube, a rodo. O que não falta é gente fazendo comércio no YouTube, vendendo ideias, e pessoas comprando. Como que eu sei que as pessoas estão comprando? Pelo número de likes. O dízimo ele não é bíblico na nova aliança. Aí o cara vende, faz o seu comércio ali e as pessoas compram. Param de dizimar, perdem uma excepcional oportunidade dada por Deus para avançar em áreas na sua vida, porque compraram uma ideia, sendo arrastados para o lodaçal, por causa desse comércio. Os desigrejados. Essa igreja dos nossos dias não precisa congregar. Você pode servir a Deus dentro de casa, ter um relacionamento com Ele. Você pode servir, você pode orar, pode louvar a Deus, faça tudo certinho. Irmãos, está muito bonitinho esse comércio. Só que a Bíblia diz que no livro de Hebreus, que nós devemos congregar. Então, se você conhece a palavra, você não compra essa ideia. Mas tem crente comprando. Tem crente que não aparece desde que começou a pandemia, por causa desse comércio. Isaías 14:13 diz o seguinte: como caísse, falando de Lúcifer ainda, como caísse do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Falando de Lúcifer, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Olha a insatisfação de estar embaixo. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. A mesma coisa. Desejo de ser igual e estar acima. Princípios da rebelião. E qual é a consequência disso? É o que está no texto de Ezequiel que nós lemos. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Irmãos, esse é o juízo de Deus para o rebelde. Um juízo na frente de todo mundo. Não é uma boa ideia. Agora, por um lado nós temos a rebelião, por outro lado nós temos a honra. O que é honra? Honra é valorização, apreciação, estima, respeito. E eu digo mais, irmãos, honra é a chave essencial para recebermos de Deus. A honra carrega em si, ela agasalha em si recompensas que Deus deseja que nós venhamos a receber. A segunda carta de João, no versículo 8, só tem um capítulo, diz assim: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Então, João nos encoraja a tomarmos cuidado, a examinarmos, a prestar atenção. Por quê?
Porque nós podemos perder as coisas pelas quais nós nos esforçamos. Como que nós vamos perder? Escolhas erradas. Benefícios de um trabalho intenso podem ser perdidos em instantes porque nós fizemos más escolhas. Irmãos, sabendo disso, nós podemos chegar à conclusão que o cristianismo não é uma corrida de velocidade, mas é uma corrida de perseverança. Eu me lembrei de um livro de Joyce Meyer, o marido dela falando para ela: Joyce, seja constante. Ele repetia isso muitas vezes para ela. Joyce, seja constante. Irmãos, sejam constantes. Sejam constantes. Paulo, agora eu estou orando 4 horas por dia. O que eu posso dizer para uma pessoa? Eu falo assim: irmão, seja constante. Todos os dias, 15 minutos. Constante. Todos os dias lendo a palavra. Todos os dias tendo relacionamento com Ele. Não interessa se você está fazendo agora 4 horas, e no mês que vem você não faz nem meia hora, não faz nem 1 minuto. Passa dias sem se relacionar com Deus, longe da igreja. Irmãos, nós precisamos ser constantes. Não saia correndo, não é uma corrida de velocidade. Não importa, irmãos, como começou. O que interessa é como vai acabar a nossa corrida. Honra é valorização, e essa valorização ela pode se expressar por uma atitude, ela pode se expressar por uma palavra, pode se expressar também por pensamentos. Através dos seus pensamentos, você pode estar nutrindo honra ou desonra a uma autoridade, ao Senhor. Ah, Paulo, entendi. Peguei a mensagem. Então é só eu fazer o que está certo e vai dar tudo beleza. Ó, irmãos, você fazer escolhas certas vai dar tudo certo, só que tem um detalhe. Nem sempre a situação ela se apresenta de uma maneira clara. Às vezes você vai ter que buscar valores que estão lá no seu interior. Princípios que você vem cultivando há tempos, sedimentando, fortalecendo. Aí você faz boas escolhas. Nem sempre as coisas estão claras. Então nós estamos falando sobre um dos princípios da submissão que pode transformar as nossas vidas, para melhor ou para pior. Depende das escolhas que nós estamos fazendo. Agora um detalhe, a honra é algo que conforme nós começamos a fazer, e quanto mais nós fazemos, mais fácil fica de realizá-la. Quanto mais você honra, mais fácil fica de você honrá-la. Lembrando que honra é diferente de bajulação. A diferença está na motivação. O que está nos motivando a ter aquele tipo de expressão? Tirar alguma vantagem, ficar bem na foto, aproveitar, ser bem relacionado, dizer que é amigo do pastor, aparecer no Facebook do lado dele? Ou você quer honrar mesmo? Algo que você vem nutrindo no seu interior. Diferente. A verdade, irmãos, eu estava assistindo um documentário, foi ontem à noite. Estava assistindo um documentário, nem me lembro o nome do documentário, sobre o planeta Terra. E eu olhando aquilo, fiquei maravilhado. A beleza, os detalhes da criação. Como o nosso Deus é detalhista. Como o nosso Deus é criativo.
Foi algo assim que eu fiquei meditando a respeito dessas coisas. E ele falando sobre espécies que vêm evoluindo há milhões de anos, para hoje elas terem aquela beleza. Milhões de anos de evolução para ser como nós temos hoje. Espécies que foram preservadas. Porque os irmãos estão lembrados da palavra quando Jesus diz: eu vi ele cair como um raio na terra. E aí Ezequiel está dizendo aqui o juízo, né? Eu vou te transformar em cinza, tu vai cair na frente de todo mundo. Esse é o diabo caindo no planeta, destruindo 2/3 de tudo que existia, acabando com o dinossauro. Essa é uma visão pré-adâmica a respeito dessas coisas. Isso é o que justifica nós encontrarmos fósseis e espécies com essa evolução de milhões de anos. Deus preservando essas coisas. Eu fiquei pensando nisso. Falei, como Deus é criativo. Detalhes. Deus, Ele não desperdiça nada. Se nós juntarmos um grupo de pessoas, mesmo estando ali um poder disponível para operar a cura, por exemplo, pode ser que as pessoas não sejam curadas. Por quê? Porque as pessoas, por suas atitudes ou seus pensamentos, podem estar desonrando o Senhor. Tudo em condições para acontecer grandes milagres, uma grande operação ali, um derramar, e não acontece, porque pessoas nutrindo desonra. Pode até acontecer alguma coisa, mas não é a maneira normal de Deus operar. Esse não é o padrão de Deus. Deus não desperdiça. 1 Samuel 2,30 diz: aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão desprezados. Irmãos, aqueles que honram a Deus serão honrados. Esse é um princípio que não vai acabar nunca. E tem um detalhe, de João 13:20, que diz assim: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus falando. Vamos trocar essa parte, não vai trocar o sentido do texto. Vamos tirar o verbo recebe e vamos colocar honra. Quem honra aquele que eu enviar, a mim honra. Irmãos, nós honrando os filhos de Deus, nós honrando aqueles que foram enviados por Deus, nós estamos honrando a Deus. Então, se tem um ambiente, uma atmosfera propícia para acontecer grandes coisas e não acontecem, pode ser que tenham presentes pessoas desonrando aquele pastor. Será que ele vai fazer alguma coisa? Está se mostrando. Desonra. Incredulidade. E às vezes a gente vai dizer, por que não aconteceu? Estava tudo ali, havia uma unção, era tangível, as coisas não aconteceram. Deus não desperdiça nada. Irmãos, às vezes as pessoas chegam assim, Paulo, eu estou fazendo tudo certinho. Vou lá, pago meu dízimo todo mês, faço oferta nos cultos, enfim, mas as coisas não estão acontecendo. Aí a minha resposta para essa pessoa é assim, irmãos, você já experimentou ofertar honra? Irmãos, honra é a chave para nós recebermos de Deus. Eu vou ficar por aqui, senão eu vou me estender mais. Foram abençoados com a palavra? Amém. Amém, glória a Deus. E é nesse ambiente de honra que a igreja cresce, nós estamos andando nisso, nos fortalecendo nessa atmosfera. E eu pergunto, se você não aceitou Jesus na sua vida e quer fazer parte dessa família,
que vive e caminha debaixo desses princípios, hoje é um bom dia para você se levantar diante do Senhor e falar assim: estou contigo, Pai. Alguém que não aceitou Jesus, deseja aceitar hoje? Alguém presente que não é batizado com o Espírito Santo, deseja receber o batismo hoje? Alguém que deseja ser curado, está com alguma enfermidade? Amém. Glória a Deus. Foi muito bom estar com vocês nessa noite, foi uma honra estar com vocês nessa noite. E que tenham uma semana abençoada e continuem servindo ao Senhor na prática dessa palavra. Amém? Tem visita.